Veja só, ele tentou a ligação, né, na transição. Muito boa noite, galera. 10 horas da noite, estamos aqui para a primeira live do ano. Eu queria falar com vocês que eu já mandei no Telegram lá a resposta das enquetes que eu soltei nos stories, tá? Sejam todos muito bem-vindos, quem não estiver com sono. E eu vou replicar aqui o que eu falei nos stories e responder algumas perguntas que eu não respondi lá, beleza? Então, o tema dessa live é investigação clínica e ela não faz parte do nosso podcast, portanto, ela não vai para o Spotify, não vai para o YouTube, por aí vai. Então, quem ficar aí e tiver dúvida, pode deixar nos comentários que a gente para em qualquer momento para responder, beleza? Então, vamos lá. Eu postei um vídeo com uma estratégia de carga que eu utilizei em um dos meus pacientes. E essa estratégia de carga se chama extensão deitado sem tensão na raiz. Qual raiz? A raiz do nervo femoral, que é aquele nervo que sai lá da coluna e vai anteriormente por virilha e anterior da coxa, que às vezes o paciente tem dor no joelho, dor no quadríceps e não sabe por que foi. Está lá investigando o joelho, fazendo ressonância magnética, mas a principal influência da dor do paciente está lá na coluna. Então esse foi o caso. Dentro desse caso, eu coloquei algumas pegadinhas, né? Eu botei na enquete, eu botei 4 alternativas. Uma delas era a extensão do quadril sem carga. E é verdade também. Se o paciente, tudo depende da apresentação clínica do paciente. Só um adendo, eu queria falar para vocês que durante esse período de 2021, final de 2021, eu fiz 4 cursos internacionais. E eu participei muito desses cursos. E quando eu fazia as perguntas para um dos ministrantes, ele falava para mim: vocês já repararam que toda vez que Caio faz uma pergunta, eu tenho que parar para explicar alguma coisa? E aí como é que eu recebi aquilo? Eu recebi: poxa, acho que eu estou incomodando. Mas não, aquilo ali foi um elogio. Ele estava falando que a minha pergunta fazia ele destrinchar o conteúdo do curso para falar sobre temas que num curso natural não iriam ser abordados. Então eu quero dar parabéns a Alfredo, que me fez uma pergunta que me fez parar tudo que eu tô fazendo. Só para vocês terem uma ideia, eu tô aqui assistindo NBA, eu tô assistindo Memphis versus Brooklyn, mas eu parei tudo que eu tava fazendo aqui, coloquei no mudo só para vir aqui responder essa pergunta. Porque não adianta eu botar um curso online e ter um cronograma do curso, módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfim, exemplo. E você seguir os 7 e não fazer pergunta e não tirar dúvida. Porque a sua pergunta transforma completamente o conteúdo do curso. E foi isso que ele fez aqui com essa pergunta que eu vou falar já já, tá? Voltando. Essa pegadinha que eu coloquei de extensão do quadril sem carga depende da apresentação clínica do paciente. Se o paciente tem dor lombar irradiada para o quadril, virilha ou descendo para a perna, é uma apresentação clínica diferente que eu tenho que preconizar naquele mesmo movimento a retirada da tensão da raiz, como está no vídeo. Agora, se a apresentação clínica do paciente é dor glútea profunda, dor glútea, dor em virilha isolado, sem dor lombar, dor no glúteo que desce ali na região da sacroiliaca, é uma outra apresentação clínica. E ali eu estaria retirando totalmente a carga do quadril para ele fazer uma extensão pura. Então, eu falei lá no Telegram, mandei 2 áudios hoje lá no Telegram. Existe uma deficiência de conceitos. Tem muito fisioterapeuta confundindo diagnóstico com classificação, confundindo classificação com apresentação clínica, confundindo anamnese com exame físico, confundindo exame físico com teste de movimento, confundindo teste de movimento com avaliação de perda de movimento. E cada um é uma seção específica da avaliação musculoesquelética. E se você confunde os conceitos, você não tem resultado. Então aqui, vou falar como exemplo, tá? Porque o José é meu aluno, então o José, ele pensou muito bem, ele já viu o conteúdo do meu curso inteiro, né? Ele é da primeira turma do meu curso, então ele respondeu com uma linha de raciocínio muito boa. O Gabriel também, Pacheco, é um de nossos alunos também, então eles responderam com uma visão muito boa. Mas a maioria
a maioria dos profissionais que responderam essa enquete responderam confundindo a apresentação clínica, que foi o que eu perguntei logo em seguida. A apresentação clínica é como o paciente se manifesta. O paciente tem hérnia de disco, mas ele pode ter 15 classificações diferentes, 40 apresentações clínicas diferentes. Dor lombar local, dor lombar espalhada, dor lombar assimétrica à direita, lombar mais virilha, cada uma apresentação clínica diferente, beleza? Então vamos lá, o José falou que eu estaria tirando tensão da raiz esquerda por ser dor irradiada anteriormente. O pensamento está perfeito, José, parabéns. E a minha pergunta era qual era a apresentação clínica mais comum para esses quadros que são responsivos à extensão deitada com quadril sem tensão na raiz, em um dos lados. E a apresentação clínica mais comum é dor inguinal e virilha. Aquela dor lombar que irradia para anterior do umbigo, né, da barriga, que parece uma cólica na mulher, que a mulher fica se condenando a vida toda porque, eu estou no ciclo menstrual, então isso é normal, vamos tomar dipirona, paracetamol, sintope de remédio, aí 10 anos depois o remédio não faz mais efeito, tá aí fazendo cirurgia de endometriose e por aí vai, que na maioria das vezes, se ela tivesse passado por um fisioterapeuta, não seria necessário. Então eu cansei já de atender mulheres que chegavam para mim com dor lombar e na investigação da avaliação a gente fazia uma triagem e via que ela tinha dor abdominal e dor lombar intensa toda vez que vinha um ciclo menstrual. Olha, tem alguma coisa aí nessa lombar, vamos investigar. Eu quero que você me diga no mês que vem, mesmo que você não volte para a sessão, como é que foi sua cólica no período menstrual. Caio, eu não tive cólica. E a que você atribui essa melhora da sua cólica? Não sei, não faço ideia. Você está fazendo meu exercício? Tô. Então, esse mês eu não quero que você faça. E no mês que vem você me diz o que é que aconteceu com a sua cólica. No outro mês, ela estava com a cólica do mesmo jeito. E não foi porque eu pedi para ela não fazer, não. É porque o paciente esquece. Depois que o paciente melhora, o paciente melhora um pouquinho, né? Porque o paciente só quer tirar a dor. Só que antes da dor tem um bocado de problema. Então tirou a dor, o problema ainda está lá, ele já abandona o tratamento, ele se dá alta. Então nesse caso aí, não foi porque eu pedi para ela parar de fazer, foi porque ela simplesmente esqueceu. Parou de ser uma prioridade na vida dela e ela voltou a ter a cólica no período menstrual, porque interrompeu os movimentos específicos da coluna lombar. Então José e Gabriel falou em dor lombar assimétrica, não especificou bem se era irradiado anterior, mas falou em lateral relevante, que são aqueles pacientes que não respondem no plano sagital. São aqueles pacientes que você picou extensão na lombar, picou flexão na lombar, picou extensão na torácica, flexão na torácica, retração na cervical, flexão na cervical, acoplou o movimento, aumentou pressão extra, aumentou carga no movimento, progrediu força, e o paciente não melhora, ele não responde, ele fica lá, na resposta do sintoma intrateste nenhum efeito e na resposta pós-teste nenhum efeito. E aí o que é que você faz? Você perde a paciência, o tempo da sessão está acabando, você deita o paciente na maca, começa a fazer terapia manualzinha. E aí eu não estou falando manualzinha menosprezando a utilidade clínica da terapia manual. Eu estou falando terapia manualzinha porque foi um recurso que você utilizou sem pensar. Né? Não é aquele paciente que tem a necessidade de utilizar a terapia manual porque ele está na fase de controle da dor. Ele não aguenta ser nem examinado fisicamente. Ele precisa de terapia manual, acupuntura, tração, hidroterapia, até tolerar os primeiros movimentos do exame físico. Esse é o paciente candidato à terapia manual e a gente precisa estar ligado nisso para não estar utilizando ventosinha, dry needlezinho, liberação miofacialzinha, terapia manualzinha, fora de momento da reabilitação, beleza? O Matheus falou, a Eloene falou, o Jackson Dias falou, obrigado pelas Leonardo Oliveira, falando muito em dor irradiada na perna com formigamento, mas a gente estava falando da mais comum, e a mais comum é virilha, tá? Dor lombar, que vai para frente da barriga, que irradia para a virilha, gera dor no ato sexual e o paciente não te fala porque acha que é normal, principalmente se for mulher, o paciente omite essas informações, só quando você vai no rastreio e pergunta, você tem dor no ato sexual? Às vezes o paciente nem fala, mas no decorrer do tratamento, com os retornos, ele fala, eu fiquei com vergonha de falar,
Eu tinha dor no ato sexual mesmo, mas depois do tratamento diminuiu muito, não sumiu, mas diminuiu muito. E isso aumenta a qualidade de vida do paciente. Então eu falei tudo isso no áudio lá no Telegram, tá? Se você não é membro, clica no link do meu perfil, vai lá no Telegram e vê todo o conteúdo que tá lá, quase que diário lá no Telegram, beleza? Então, voltando aqui, vamos prosseguir. Depois, o que eu fiz? Eu fiz nessa enquete, cadê, meu Deus? Cadê? Nessa enquete eu ainda falei outra coisa para não me esquecer. Cadê, meu Deus? Não, era isso mesmo, tá? Agora vamos para a pergunta do Alfredo, né? Que me fez parar de assistir NBA aqui para responder para ele. O Alfredo está perguntando: a correção da postura aumenta as chances da fonte ser coluna? Como diferenciar? Eu vou fixar isso aqui como um comentário, só para que, se você que está me assistindo tiver alguma colaboração para fazer, você responde aqui, tá? Então a pergunta é: a correção da postura aumenta as chances? O que é que vocês acham? Como é que vocês responderiam isso aí? Aumenta as chances da fonte ser coluna? Como diferenciar? Essa pergunta me fez parar tudo que está fazendo e abrir uma live fora de hora aqui para falar com vocês sobre isso, deixar isso aí gravado, esse conteúdo. Publicar e fixar. Perguntei aí, ó, e vou fixar os comentários. Se alguém tiver alguma coisa para colaborar, é só falar, tá bom? Então vamos lá. Ponto número 1. A gente não fala mais correção. Por que a gente não fala mais correção? Porque não existe evidência científica de que postura precise ser corrigida, por mais que o aspecto estético seja desagradável do ponto de vista do paciente. Se o paciente tem dor e alguma dita alteração postural, segundo as escolas de postura, iso-stretching, RPG e por aí vai, corrigir a tal postura do paciente não interfere no sintoma do paciente. Não é eficaz. Quando a gente compara com outras intervenções, a gente não encontra superioridade da correção da postura. Então a gente não fala mais correção, a gente fala mudança, ok? Então vamos melhorar essa pergunta dele aqui. A mudança da postura aumenta as chances da fonte ser coluna? Sabe quando a gente está estudando física lá no ensino médio e vai para eletromag estudar né? E aí o professor fica: você tem que deduzir a fórmula para você chegar até ela, não queira a fórmula pronta, porque se você decorar, você não está aprendendo. E muita gente passou por esse aspecto, não é isso? Passou nesse aspecto lá no ensino médio, decorando fórmulas nas matérias de matemática, nas matérias de física. A mesma coisa é aqui, na fisioterapia musculoesquelética. Eu vejo os alunos querendo regras. Para o paciente ter uma obstrução mecânica, ele tem que apresentar isso, isso e isso. Para o paciente ter uma restrição de movimento, tem que ser isso, isso e isso. Para ele ter uma disfunção contrátil, isso, isso, isso. Para ele ter uma disfunção articular, isso, isso e aquilo. Uma radiculopatia que não responda mecanicamente. Aquilo e aquilo outro. Não existem essas regras. Esses são achados de observações clínicas que aumentaram a probabilidade do paciente estar sendo influenciado, da dor do paciente estar sendo influenciada pela coluna, no aspecto de movimento. O Kellerman, grande Kellerman, não porque dor e postura, associação direta como causa. Temos que explorar outras vertentes dos aspectos cognitivos, afetivos e emocionais. Muito bom, perfeito, Kellerman. Kellerman já foi para uma visão bem macro, né? Além do passo que eu quero dar aqui. Muito bom, Kellerman, valeu. Então vamos lá.
Quando você faz uma mudança de postura, eu estou aqui sentado, eu empino o bumbum e estufo o peito. Quando eu empino o bumbum e estufo o peito, a sociedade diz que isso é o certo. Só que muito paciente vai piorar com isso. E mais uma vez, depende da apresentação clínica. Se o meu paciente tem uma dor lombar, que irradia para quadril, desce para a perna e melhora com isso, é muito provável, mas muito provável, que a coluna do paciente, deixa eu só acender a luz aqui, pessoal, que o bicho tá pegando, né? Quase não tá dando para enxergar. Rapidinho. Ai, Deus. Pronto, voltei. Melhor, né? Então, a sociedade diz que isso é o correto, né? Que isso é o elegante. Então, ele tem que ficar assim. Só que muita gente piora com isso. Tem gente que melhora, tem gente que melhora. Se a apresentação clínica do paciente for lombar, há uma grande chance de que a coluna do paciente gostou do movimento de extensão, mesmo que em média amplitude. Se a apresentação clínica do paciente é dor em quadril, dor em virilha, dor glútea, que desce ali ao terço médio da coxa, mas não ultrapassa a linha do joelho, a grande fonte do paciente referiu a melhora com a mudança de postura, a grande probabilidade do paciente referir a melhora com a mudança de postura é porque ele fez flexão de quadril. E aí, galera? Vocês conseguiram pegar mudança de postura, melhor, flexão de quadril? Quem está acompanhando aí, bota um legal. Quem bugou tudo quando eu falei em flexão de quadril, bota uma palminha, que aí a gente tenta explicar. Vamos ver o que a Michele falou aqui. Grande Michele. Apesar de ter feito RPG e ainda aplicar algumas coisas em meus pacientes, já vi na prática que a postura não interfere na dor. Eu ia usar um clichê aqui, mas esqueci até o clichê, viu, Michele? Mas, assim, parte do nosso desenvolvimento profissional é reconhecer as limitações das primeiras técnicas que a gente fez quando saiu da graduação. Então, eu fiz RPG com uma das alunas diretas de Souchar, que foi para a França fazer na Universidade de Saint-Mond, veio para cá, me abrigou como estagiário e ela me ensinou tudo de RPG. E eu era 6º semestre na época. Fiquei fascinado, apliquei em muita gente, mas quando eu comecei a estudar ciência, eu comecei a meio abortar o RPG da minha prática clínica. É muito raro, eu não lembro o último paciente que eu utilizei. Lembro, um paciente de 12 anos que a mãe estava se queixando de que ele estava com o estômago muito alto, né? Um paciente de desenvolvimento, mas tem muito tempo isso. Às vezes a mudança da postura é o dito como correto, funciona para certos pacientes a depender da apresentação clínica. Exatamente, perfeito, Michele. Então, alguém bugou aí quando eu falei mudança de postura, flexão de quadril? Tá todo mundo bem com isso, né? Porque quando o fisioterapeuta vê, o paciente está com dor no quadril e virilha, vai, muda a postura, empina o bumbum, estofa o peito, o que aconteceu com a dor? Melhor. Aí o paciente deita, o fisioterapeuta deita o paciente e começa a meter extensão repetida. Tá errado? Não, tá errado. Não tá errado, ele tá testando. Aí o paciente fala assim, durante a extensão, tá aumentando. Aí a resposta intrateste aumenta. Depois da extensão, caramba, eu tô igual. Ou seja, aumenta e não fica pior. Ele aumentou durante a execução das extensões, mas ele não ficou pior quando ele interrompeu o seu teste de movimento. Se alguém bugou, coloca uma mãozinha aí que eu paro e volto para explicar mais devagar, tá? Por que isso está acontecendo com esse paciente? Porque quando ele fez a mudança da postura, ele não fez só extensão de lombar. Porque a gente só está pensando, a gente não pensa qual o ponto fixo e qual o ponto móvel, a gente só pensa no macro do movimento. Eu estou fazendo extensão de coluna, mas se eu pegar a minha coxa como ponto fixo, quando eu empino o bumbum e eu estufo o peito, o quadril faz isso aqui, um tilt posterior. O tilt posterior do quadril é o quê? Flexão, início de flexão de quadril.
Então o paciente referiu melhora na mudança da postura, não por causa da extensão lombar, mas por causa da flexão de quadril, principalmente se a apresentação clínica dele é de dor no quadril. Dor no quadril irradiada para a virilha, dor glútea profunda que vai para a área sacroiliaca, dor no bumbum que desce para terço médio, terço proximal e terço médio da coxa. Essa apresentação clínica se mostra, enquanto seu comportamento, como melhor quando ele faz flexão de quadril. E aí, isso confunde muito o fisioterapeuta. Caio, como é que eu botei a mudança da postura em extensão? Ele disse que está melhor e quando eu meti a extensão deitada ele não melhorou. Ah, meti a extensão em pé, nenhum efeito. Fiz flexão com rotação, nenhum efeito. Tentei tudo. Aí o tempo da sessão está acabando, o paciente continua igual a quando ele chegou, você ansioso, porque você está mais ansioso do que o paciente. Às vezes o paciente sabe, por isso é bom você perguntar ao paciente qual a expectativa do paciente com sua consulta, porque às vezes o paciente sabe que não vai ser mágica, que o cara não vai melhorar ali no primeiro contato. O cara vai melhorar com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses de tratamento. Mas você quer dar resultado para ele na primeira consulta. E aí você perde a paciência, bota o paciente de lado, mete uma agulhinha no bumbum do paciente. Ou então propõe essa asneira que está acontecendo aí, que é botar o ozônio retal para dor. Ah, mas meu paciente melhora. A gente já conversou sobre vários efeitos que fazem os pacientes melhorarem, que não são nossas intervenções, né? Então não vou nem entrar nesse mérito aqui agora. Então, a gente tem que pensar um pouco. Eu parei aqui o que eu estava assistindo para responder essa pergunta, porque ela é de muita relevância clínica. E muitos alunos já se bateram durante essa investigação diante do paciente. Então, no final, ele pergunta como diferenciar. A gente vai diferenciar exatamente assim. A gente vai fazer o teste de movimento logo após a mudança de postura e ver o que acontece. Se a apresentação clínica aumentou durante e não ficou pior depois, a grande chance é que a melhora da correção da postura, da mudança da postura, era por causa da flexão de quadril. E como que a gente vai começar a flexão de quadril? A gente vai começar deitado. Vai colocar o paciente deitado, vai abraçar um joelho, enquanto ele está fazendo flexão e quando ele abraçar o joelho, ele vai estar fazendo flexão de quadril. Você vai manter a flexão de quadril 3 minutos com ele abraçando o joelho. E aí você vai perguntar o que é que está acontecendo durante. É uma outra coisa muito ruim que muitos profissionais se passam, é monitorar a resposta do sintoma durante o teste de movimento. O fisioterapeuta só quer saber do depois. E aí, tá melhor? Tá igual? Tá pior? O durante te fala muita coisa também. Então, se o cara tá abraçando o joelho e tá aumentando a dor, a grande chance é que não vai ser por ali que ele vai melhorar. Você vai tirar ele de deitado, vai colocar ele sentado e vai pedir para ele abraçar o joelho sentado, exatamente como eu tô aqui. Ele vai estar fazendo flexão de quadril. O mantido não melhorou, eu testo o repetido. O repetido não melhorou, eu coloco a minha carga. A minha carga não melhorou, eu coloco a mão e mobilizo o quadril em flexão. Aí os colegas que são da osteopatia, que me criticam muito porque eu falo mal da osteopatia, não, eu falo mal de quem não consegue aplicar um conceito que é proposto para uma coisa no momento certo. E não é nem falar mal, eu estou tentando trazer luz às sombras daquele profissional, tentando mostrar um outro lado para aquele profissional que está com a cabeça fechada, vestindo a camisa de métodos e técnicas, sem pensar no seu próprio nome, porque ali é paciente que não vai ter resultado com ele. Porque ele está usando osteopatia desde o início, quiropraxia desde o início, PNF desde o início, Mackenzie desde o início, RPG desde o início. A gente tem que saber em que momento cada técnica vai entrar durante o processo de reabilitação do paciente. Nesse momento, eu posso usar aquelas técnicas de volante que o Maitland ensina muito, né? Que o Mulligan ensina muito, que a osteopatia, a quiropraxia ensina muito. Coloco o paciente de lado, fico de frente para o paciente, boto o pé de cima do paciente no meu quadril, vou lá no bumbum do paciente e faço a mobilização no volante, né? Aumentando a flexão de quadril. Então, pode ser que aí seja a hora de colocar a mão no paciente. Mas, deixa eu falar para vocês,
nessas apresentações clínicas, eu não lembro a última vez que eu tive que fazer isso. Eu estou atendendo muita gente online. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que quando eles vão no presencial no consultório, eu não preciso nem tocar neles. Quando precisa eu toco, mas assim, numa proporção de 10%. De cada 10 que eu atendo, eu preciso realmente colocar a mão, fazer uma manipulação, fazer uma mobilização, uma técnica específica. Então, se a gente usar a linha de raciocínio da avaliação musculoesquelética, muito paciente, você não vai precisar colocar a mão, você não vai precisar ficar utilizando recurso inerte, ozônio, dry needling, ventosinha, liberação miofascial, que dá um alívio, 48, 72 horas, depois o paciente está igual. E o paciente está ali, dependendo de você mais uma vez. Você não está dando autonomia e uma hora ele vai perceber. E quando ele percebe isso, amigo, ele vaza, ele procura outro profissional. Porque ele está vendo que toda vez que ele tem um problema, ele precisa gastar com você. Você parou de ser um investimento na vida dele, você passou a ser um gasto. E quando o paciente percebe isso, você começa a derrubar a sua agenda, tá? Então, Alfredo, obrigado aí por essa pergunta aí que me fez me fez sair aqui da minha inércia e abrir uma live fora de hora para vocês, beleza? Deixa eu ver se chegou mais algum aqui. Não. Até o momento não. Deixa eu ver se chegou aqui no... E aí, alguém ficou com alguma dúvida? Se ficou, é só deixar nos comentários aqui. A gente para 2 minutinhos e responde. João Carlos. Vamos ver aqui. Cadê? Tive um acidente na vida. Caí ainda uma criança, dei um desvio na coluna e a outra já foi adulto. Quando caí do telhado, bati minha coluna na escada. Caramba! Acabei batendo. Tem que ser avaliado, Carlos. O osso do final da coluna pro quadril. Hoje em dia eu não consigo sentar direito porque incomoda e dói. Você precisa ser avaliado por um fisioterapeuta ou por um ortopedista. Dilson Fernandes, minha mulher tá sem postura para andar. É a mesma resposta do Carlos. Tem que ser avaliado por um fisioterapeuta ou um ortopedista. Tá, então é isso, né, pessoal? Então quem ficou comigo aí? Michele, Rose, Meira, Ellen, grande Maicon. Grande abraço, meu amigo, direto de São Luís. Obrigado pela presença mais uma vez. Edmar, personal trainer, Daniel Ferrer, grande Kellerman e Rafaela Jesus. Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês não tenham bugado com esse raciocínio. Então, para finalizar, eu não pego essas dicas de a correção aumenta a chance da fonte ser coluna. Eu não pego essas dicas para criar uma regra e te dizer, vai ser coluna porque melhorou com a mudança de postura. Vai ser obstrução porque o sintoma é muito variável. Vai ser uma restrição porque só tem dor na amplitude final. São características, mas não são regras. Você tem que chegar até elas. Como é que você chega até elas? Testando os movimentos. Testando. Só que não é testando baseado em hipóteses. É baseado no que o corpo do paciente fala para você. Não adianta o cara chegar com dor lombar irradiada para o glúteo e você inferir milagrosamente que o cara tá com dor lombar, então o quadrado lombar tá tenso. Então o psoas tá tenso. O diafragma dele deve estar travado. Aí bota a mão no diafragma assim, nossa, tá muito duro, vamos liberar. Isso aí é tudo inferência. É tudo você, meu Deus, deve ser isso. Não, o corpo do cara não te falou isso. Você botou o movimento ali no cara e o corpo do cara falou pra você, tá aumentando, tá diminuindo, não tá produzindo efeito, a dor tá subindo, a dor tá descendo. O comportamento do sintoma vai dizer o que é que você tem pra falar, o que é que você tem pra fazer. Então, teve uma paciente que... dor de cabeça, né? Uma paciente com dor de cabeça que eu atendi, uns 2 anos atendendo ela. Sempre que ela tinha crise, ela ia lá e ela tinha todos os sinais de red flags para insuficiência vértebro-basilar. Então, tinha nistagmo, diagnóstico de enxaqueca com aura, tinha suspeita de fibromialgia
já tinha tido diplopia, e eu falei, não vou manipular de jeito nenhum. Isso pode acontecer uma tragédia aqui no consultório, eu não vou manipular você. Ela melhorou 40% só, junto com o remédio e o meu tratamento. Mesmo assim, ela ia lá. Aí ela me questionou, eu falei, você tem esses sinais, e esses sinais, segundo a literatura, não são bons para manipular uma cervical. Então, quem não conhece, coloca aí VBI no YouTube e assiste o vídeo, agora que tem tradução simultânea no YouTube, né? Do Physiotutors. Tem vários sinais que indicam insuficiência vertebro-basilar. E essa paciente não melhorava 40%, com movimento, com pressão extra na retração, com a cabeça fora da maca. E aí ela me questionou e eu falei para ela, talvez esteja na hora de você abordar esse tratamento com outro profissional. Ela foi num quiropraxista, amigo. O quiropraxista manipulou a cervical dela e ela melhorou 90%, segundo ela, né? Não encontrei pessoalmente com ela depois disso, mas foi o que ela me falou. Ele fez aquele estalo que você não queria fazer. Cara, graças a Deus que você está melhor. Mas é um risco. Então, o cara fez e a paciente melhorou. Graças a Deus. Agora, você não vai achar um Caio avaliando uma paciente e essa paciente simplesmente tem todos os sinais de uma red flag e Caio vai estar fazendo uma manipulação nessa paciente. De jeito nenhum. Então, primeiro segurança, depois tentar dar algum conforto, alguma melhora, algum controle para essa paciente. Beleza? Então era isso, galera. Michele, não some de novo não, Caio. Gente, eu não sumi não. Eu só... o que ninguém faz, né? Pessoal, a gente entra no Instagram, aí fecha o aplicativo e deixa o aplicativo aberto recebendo notificação. Aí eu desloguei o aplicativo. E nossa, ficou tão bom não chegar a notificação que eu gostei. Eu tava precisando estudar. Eu estudei muito nesse período. Fiz 4 cursos internacionais, todos eles online. E tamo aí de volta. Talvez a gente tenha que fazer isso de novo esse ano, mas quando você vê que a gente parou um pouquinho de aparecer, não precisa ficar preocupado não. Se eu mostrar meu direct pra vocês aqui, vocês se assustam. Então, desculpa aí quem eu não respondi, porque chega a dar agonia quando eu olho o direct. Por isso que eu deixo a caixinha nos stories, porque quando você manda na caixinha, fica em um lugar só, eu só rolo pra cima e vejo o que é que você me perguntou. No direct, minha amiga, é uma agonia que Deus me perdoe. Aquela irmã falou que concorda. Show de bola, velho. Show de bola. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, tá lá nos stories a caixinha de pergunta, é só mandar, tá bom? Grande abraço, movimento é vida. Olha lá, ó. O pessoal, em vez de perguntar durante a live, né? Pergunta só no final. Vamos nessa. As somas dos movimentos durante a avaliação podem causar inibição da dor, confundindo o prognóstico e indicação do movimento? Com certeza, Edmar. Com certeza. E que bom ver você, que seu perfil tá aí de personal trainer com essa linha de raciocínio. Com certeza. Segundo a neurociência, existem 2 fenômenos que podem acontecer no sistema nervoso periférico, chamados sensibilização e habituação. Na live de quarta-feira eu vou falar bem especificamente sobre 4 gates, 4 portões que fazem com que você consiga inibir a dor ou consiga facilitar a entrada de dor, né? Então a gente tem 4 portões do sistema nervoso periférico até o central para o cérebro reconhecer a ameaça de dor, sensibilizar ou habituar. Eu posso estar mexendo muito no paciente, fazendo um agachamento, fazendo levantamento terra, deadlift, e aí estou trazendo para um ambiente de academia só porque eu vi que seu perfil é de personal trainer, né? Para ficar mais didático. E aí, durante a execução dos movimentos, aconteceu uma habituação do sistema nervoso periférico e central. E o paciente falou, tô melhor, toda vez que eu faço atividade física eu tô melhor. Isso pode acontecer muito. E aí isso confunde, né? Por isso que o que a gente faz? A gente coloca uma intervenção por vez, para saber o que de fato tem efeito positivo, o que de fato não tem efeito, o que de fato não tem
não tem efeito. E aí, quando a gente acha que tem efeito positivo, a gente prescreve não só durante as sessões, mas prescreve numa frequência para casa também. E aí a gente tem mais habilidade de determinar um prognóstico, né? Se for um simples bloqueio de movimento, 15 dias o cara vai estar voando. Se for uma restrição de movimento, 3 meses. Uma síndrome radicular, 1 ano. Mesmo tentando cirurgia, o prognóstico é de 1 ano, né? Até 1 ano. E aí por aí vai. A depender da classificação, a gente vai determinando o prognóstico. Sou físio, mas estou precisando desse seu atendimento. Será que está precisando mesmo, Daniel? Marca uma avaliação e a gente vê se precisa mesmo. Se precisar, estarei aqui. Se não precisar, te direi o que fazer, para onde ir, para quem ser encaminhado. E por que eu falo isso? Porque quando as pessoas me abordam aqui no Instagram, tô precisando de um estalo. E aí quando chega lá no consultório, não foi estalo. E se fosse estalo, tinha grande chance de piora, né? Então tudo depende da avaliação. A maioria dos meus pacientes estão sendo atendidos online. Eu estou indo no consultório 1 vez na semana para atender alguns pacientes que precisam do contato presencial, mas a grande maioria está sendo online. Porque 72% dos pacientes melhoram com o movimento. Então eu só mostro o movimento que tem que fazer, o paciente começa a fazer, começa a repetir, começa a observar os efeitos. É claro que não são todos os casos que são assim, né? Que não são simples assim, mas a grande maioria que eu tenho atendido, graças a Deus, tem sido assim. Então é isso. Acho que não tem mais pergunta aí não, né? No negative. No questions. Vamos isso, voltar. vai aprontando, né? Pro time do Brooklyn, eu tô aqui com Vamos voltar para a NBA aqui. E hasta lá amanhã. Amanhã vai ter aquele bom dia ácido, vai ter alguns tapas na cara nos stories. E quarta-feira a gente vai fazer live sobre exame de imagem, neurociência. Deixa eu ver aqui. Cadê? Linha editorial 2022. Exame de imagem, dor e neurociência, né? Tô com 3 páginas de esboço. Acho que vai ser uma conversa muito boa, tá? Fica atento aos stories aí que quarta-feira a gente vai soltar uma live sobre isso. Hasta la próxima. Buenas noches. Bom descanso. Abraço.